Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas atrevidas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, atrevidas, intrigueiras. Eu só me lembro desse apelido que o Ciro botou, intriguenta. Ciro disse para intriguenta. É, atrevimento puro mesmo. Jornalista sem atrevimento não presta, não. Presta Oi, não. meninas. Oi! E temos, claro, a maravilhosa Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Ebele, eu também acho, eu adoro esse adjetivo, atrevidas, porque é o atrevidas no bom sentido, né? A gente tem atrevimento de enfrentar as coisas, não é só atrevimento de ficar dizendo desaforo, não, é um atrevimento assim bem... Profissional. Exato. É isso, muito bem. Pois, gente, chegamos ao último episódio do ano, né? Assim, não tem como deixar, né, de ficar feliz, né, porque no fim das contas foi um ano de muita batalha, muita luta, muitos episódios, que teve muitas dúvidas, né, mas a gente seguiu esperançosa e estamos aqui no último episódio para fazer a já tradicional retrospectiva política de 2022, né, nesse caso. Para não esquecer de nadinha, a gente pediu ajuda a Cunhazetes e Curumins, que lembraram de coisas do Arco da Velha. Pense no ano louco mesmo, gente. Então vamos lembrar de algumas coisas e rir. Talvez chorar? Não, chorar acho que não. Só rir mesmo. Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, que segue firme, segue existindo graças a ouvintes maravilhosos, Cunhazetes e Curumins, que se tornam assinantes. Para se tornar também um assinante é bem facinho. Basta contribuir com qualquer valor para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Maneiríssima, super divertida, sempre muito também interessante, tá? É totalmente diferente dos episódios que a gente faz regularmente, né? Muitas vezes tem convidado, é muito legal. E aí, se você mandar o Pix, não deixa de deixar ali, bota na descrição do pagamento o seu e-mail pra gente poder entrar em contato depois, tá bom? E é isso, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, a gente tá lá como As Cunhãs Podcast. Vamos lá, agora sim, bora começar. Então, a gente, pra marcar esse final de ano, pra fechar tudo, a gente tem que lembrar o que aconteceu durante o ano, né? Parece, esse ano foi um ano, são 12 meses, só que pareceu que teve assim uns 48 meses, o ano não acabava. Não acabava, e era acontecimento atrás de acontecimento, tanto no Cearazinho como no Brasil, foi uma coisa louca. E aí a gente pediu no Instagram e no Twitter para os nossos queridos ouvintes mandarem, assim, lembrarem a gente dos principais fatos do ano, o que aconteceu nesse bendito ano. No Instagram a gente teve várias participações, né, como da Lila Calisto, Magnus Regis, Muzi Carvalho, Guilherme Paiva, Cauê, PC, Sou Mais Jair, Tatiana de Queiroz, Matheus 22. Souza, Corrinha Catunda, Jeff Fernandes, Liane Ceará, Carluce Farias, Alquinho, Marília RDSS, Chase Viana, cheiro pra ti, Patrícia Morim e Tainá Caiafo. Gente, é um bocado de gente, então a gente... E ao longo de algumas participações a gente vai ficar citando também quem mandou, porque temos que dar os créditos, né? Então vamos começar pelo nacional, né? Eu acho que o nacional, claro que o fato do ano foi a vitória do Lula, e muita gente comentou isso, né? Não tem como deixar de ser lembrado, mas teve coisas mais específicas, né? Então, a Cristiane Bonfim, por exemplo, disse que a vitória do Lula fez renascer a esperança, né, pra gente parar de descer ladeira abaixo, mas não foi só isso, né, Ebeli? O que mais que foi falado da eleição nacional? Mulher, foi realmente, assim, quase unânime, né? Todo mundo querendo citar o Lula. A gente até no Twitter e no Instagram falou, gente, vamos tentar lembrar de outras coisas, porque isso aí é o concurso, né? Todo mundo acha realmente que foi o fato de 2022. Aí vamos trazer aqui algumas outras participações, né? O protagonismo de algumas figuras, né, que fizeram a diferença na campanha do Lula foi lembrado por alguns ouvintes. Nosso queridíssimo e gato Thiago Matos foi um que falou disso,
E lembrou de outro fato maravilhoso da campanha. Vou ler aqui o tweet dele. Abre aspas para o Tiago. Não pode faltar o protagonismo de Janja, a presença firme e bonita de Marina contra o bolsonarismo, eleita deputada federal, e a derrota de ACM Neto na Bahia e sua autodeclaração como pardo, que marcou o debate eleitoral por lá. Eu amei essa lembrança, mulher. Realmente, a vergonha que a ACM Neto passou, com todo bronzeado, se declarando como pardo, foi boa demais, não foi, não? Eu achei. A Inês é que falou um bocado, não foi, Inês? Porque foi a primeira vez que eu vi, que aquele amigo nosso que a gente pega informações da Bahia, né, o Carvalho, ele falou, mas ele lembrou, inclusive, que em outras ocasiões, e outra vez que o ACM Neto se candidatou, botou lá como pardo, só que passou batido, tá entendendo? Como essa pauta, negritude e tal, racismo, está muito mais em evidência, estava este ano, o pessoal notou, certo? Mas disse que ele já tinha posto uma vez. Inês, diz. Mas tu lembra se das outras vezes ele apareceu bronzeado? Não apareceu não. Ele apelou para tudo, porque como a gente se lembra, inclusive comentou aqui naqueles episódios que a gente faz focando o Nordeste, ele estava disparado. Não tinha, inclusive o PT estava com problema, a gente também fez esse episódio, lembrou no episódio, o PT com problema de escolher candidato, porque ninguém queria concorrer com a ACM Neto, você lembra disso, né? Com certeza. Ninguém queria, porque o homem já estava 70%, sei lá quanto, não tinha Lula que desse jeito no ACM Neto. Aí ele fez duas besteiras, fez essa, porque caiu na boca do povo, menino, eu ria tanto com os memes que faziam com ele. Os memes, mulher. Afro, era ACM Brown, menino, olha, eu ria demais. Fez essa bobagem e realmente o Lula disparou, como em todo o Nordeste. Esse candidato do Lula que ganhou lá, o Jerônimo, coitadinho, Jerônimo, herói do sertão, que a gente comentou aqui também, que nunca foi nada, assim, o cargo que ele ocupou foi secretário de Educação e deixou a Bahia lá atrás e tal. Quer dizer, era para a ACM Neto. Se a ACM Neto não tivesse feito essa besteira, talvez tivesse sido eleito governador. Foi ridículo para ele. E assim, é isso. Antes não chamava atenção, dessa vez chamou atenção. E dessa vez assim, é um tema que está tão forte que, por exemplo, agora, na escolha dos ministros, né? O Lula anunciou a escolha, por exemplo, do ex-governador do Maranhão, o Flávio Dino. E o Flávio Dino se autodeclara também pardo. E tava tendo uma discussão, o Flávio Dino é pardo, não é pardo. E muita gente no Twitter começou a falar, olha, pessoas negras, né, começaram a falar, eu atesto que Flávio Dino pertence sim aos 56% de pessoas que são negras e pardas do Brasil, pelo amor de Deus, né? Assim, não tem dúvida em relação a isso, mas é isso, o debate tá quente, né? E o ACM Neto foi se meter nessa história no momento... Se lascou. Assim, e se lascou. Assim, a hora errada de parecer, né, bronzeadão. Gostosão, legal. Outro fato também que foi lembrado pela Elaine Vigiani, que é lá do ICA, da UFC, funcionária lá, ó. Ela lembrou a nossa via crucis dessas eleições presidenciais, disse que daria um filme. Ela fala assim, abre aspas, nunca tive tanto medo, mas ao mesmo tempo foi estímulo para estar nas ruas. Dia 30 foi teste para cardíaco e vivi uma das maiores emoções da vida. As ruas, tudo, né? A gente foi pra rua também, né? Assim, em alguns momentos rolou mesmo rua, sobretudo na campanha, teve algumas ações da campanha do Lula. Evelyn teve muito na rua, né, Evelyn? Menina, eu destacaria, realmente, eu gostei dessa lembrança da Elaine, que foi o nosso retorno às ruas, né? Depois de muito medo, as pessoas acuadas, nós três, eu acho, talvez eu, a mais medrosa véia, eu tinha muito medo de militar, de ir para a rua, mas assim, a gente viu em Fortaleza ali a esquina da democracia lotada toda semana, né? No dia da eleição, era todo mundo no meio da rua. Esse retorno, eu acho que é um fato a se destacar mesmo, porque a gente por muito tempo ficou amedrontado com a violência, com a hostilidade, né, dos bolsominions, e retomou, né? Eu acho que foi importantíssimo. Adorei essa lembrança da Elaine. Exatamente. Foi boa mesmo. Mas a gente ficava acuado mesmo, a gente ficou acovardado com a violência desse povo. Ficou, rapaz, demais. Aí a gente enfrentou, certo, né? E no que a gente enfrentou, daí não aconteceu confusão, né? Me lembro, a Camila e eu fomos para a Praça Portugal, teve problema nenhum, os Minho
os patriotas faziam era mudar de caminho, e a gente com medo de confronto, realmente, mas depois relaxou, porque, como dizia minha avó, para doido, só serve doido e meio. Aí eles acuavam a gente foi para rua, pronto, eles ficaram com medo, tá entendendo? Mas teve casos de violência no país, né? A gente teve a morte daquele petista. Teve caso de violência, assim, aliás, caso de violência por parte desses bolsominions é todo santo dia, né? É todo santo dia. Violência verbal, violência física, eu acho. Mas a realmente... gente, em geral, Evelyn, não teve confusão, não, nas manifestações. Não, na campanha menos, né? Mas a gente ficou, como Camila lembrou, foi um ano violento politicamente, né? Teve muito caso de morte por mera motivação política, por ódio. Pessoas que não se conheciam, um bolsonarista, o outro petista, o bolsonarista com arma, lógico, né? Porque eles têm que ter arma, indo lá e matar. Teve aqui no Ceará, em Cascavel, o cara chegou no bar perguntando quem era eleitor do Lula, teve um que levantou a mão e morreu. Então, realmente... Não estou falando isso, não, estou falando nas manifestações. Não, que a gente Inês, a gente sabe, né? Só para lembrar que foi realmente... Violento demais, né? Continua. Eles são loucos, eles continuam loucos. E esse coisa que está saindo lá, que pensa que era presidente, passou 4 anos pensando que era, não dá o menor sinal de apaziguar. Ele não quer apaziguar. Uma fala que ele fez logo após a derrota do Brasil, uma coisa totalmente, claro, como sempre, incoerente, tal, não disse coisa com coisa, mas, no fundo, para os bolsominions, para aquela extrema-direita boçal e burra, foi como se ele estivesse incentivando a ficar na rua. Vocês viram o texto dele, né? E não só ficar na rua, né? A tomar uma atitude golpista. Ele está incentivando isso. Vamos esperar, vamos não sei o quê, uma coisa assim, erradíssima. Ele é o primeiro a incentivar essa violência. Ele é o incentivador da violência. Com certeza foi, assim, acho que não tinha como a gente deixar de falar dessa violência, porque marcou muito o ano mesmo. E ir às ruas foi um modo de enfrentar isso, né? De falar, não vamos nos acuar. E foi importante essa lembrança, de fato. Agora, outra questão da política nacional, que aqui no Ceará chama muita atenção, mas acho que chamou atenção nacionalmente, foram as atitudes do Ciro Gomes, e que foram citadas aí como negativas, né, pelos nossos ouvintes, e realmente foram muito negativas. O Ciro, ele se definhou nessa campanha, né, ele se definhou e não tem como, assim, eu lembrei de 2 fatos. Um foi a campanha que ele colocou, ele tentou virar meio meme, né? Ele tentou ser engraçadinho nas redes, aí criaram umas animações, e a que chamou mais atenção, a inicial, foi a do Ciranha. Não sei se vocês lembram, eu vou botar aqui o trechinho do vídeo. O áudio. Do áudio do vídeo, né? Que é muito engraçado, gente, pelo amor de Deus, merece ser ouvido. Vinha o Ciranha subindo em suas redes, quando o Lulatimã então o perguntou: Ciranha, por que você não desiste da escalada, hein? Assim eu posso subir mais tranquilo, ou até de elevador. Isso é coisa que se peça, Lulatimã. Além disso, eu tô vendo bem quem tá pendurado aí na sua capa. Parou por quê aí, hein? Quanto mais rápido você subir, mais rápido eu subo também, ô! Eu tô levando ele, porque apenas o Lulatimã é capaz de derrotar o terrível Bozoringa. Ora, qualquer um derrota o Bozoringa. Ele nem tem superpoder algum. Já eu tenho grandes poderes e grande responsabilidade. Se tem alguma chance do palhaço aí vencer, é contra você. Aliás, qual é mesmo seu superpoder, hein? Dinheiro. Ah, tá. É o famoso bate-carteira. Gente, o vídeo. O que você acha? Assim, eu acho que isso aí não é a vergonha do ano, não. É a vergonha do século. Quando fizerem a retrospectiva do século XXI, tem que ter o Ciranha, mulher. E assim, claramente para viralizar, sendo infame, né? Sendo bobo. Viralizou, mas assim, de forma vergonhosa. Gente, meu Deus, onde era que estava com a cabeça este marqueteiro? E que o Ciro aprovou, né? Que a gente diz assim, a culpa é do marqueteiro. Não, mas o marqueteiro faz e mostra pro chefe, o boss. Tá aí, o boss aprovou. Ele achou isso massa. E além o texto, né, gente, ouvindo o áudio, já é ridículo. E vendo aquele desenho, ainda é pior. Eu fiquei morta de vergonha. Eu olhava assim, só com a gretinha do olho, com vergonha. Meu povo, é a vergonha do século mesmo. E é isso, né? Eles fizeram para tentar ser engraçadinhos e sabiam que iam viralizar, e papapá, tentar dar popularidade para o Ciro.
Mas realmente, meu povo, tá aí como deu certo. Deu bem certinho. Deu bem certinho. Pra ele ficar em Não, e o Ciro foi tanta vergonha ali acumulada. Eu lembrei também de um outro fato que também tem que estar na retrospectiva, que foi o debate inédito entre um candidato a presidente e um humorista. Pois é. Um ator humorista, que foi o debate Ciro do Vivier. Verdade. Que foi a coisa mais bizarra também do mundo. Um enfrentamento totalmente desnecessário. Aí chegou aquele momento que o Ciro falava assim: você tá aí com a sua equipe te ajudando e não sei o quê. Aí o do Vivier mostrou assim ao redor: não, eu tô sozinho, acabei de botar minha filha pra dormir, eu tô sozinho. Você tá aí consultando com um monte de papel. Não, pode olhar aqui minha mesa, não tenho nada. Do Vivier respondendo. Gente, aí o Ciro ainda mandou assim: você devia demitir essa tua equipe. Ainda foi assim, arrogante nesse nível, né? E o do Vivier só dando as respostas lapadas nele. Gente, foi assim, o fundo do poço. Toda equivocada E aí o Ciro... a campanha, Só toda para arrematar o pobre da campanha do Ciro, olha para tu ver como ele não serviu para nada. Ele atrapalhou demais o Lula, né? Atrapalhou demais. Tinha momentos que a gente via claramente naqueles debates, inclusive ele de tititi com o Cramunhão. Não serviu para nada, não serviu para ele ser uma terceira via, porque ele ficou em quarto lugar, perdeu até de Simone Tebet, e foi atacado, agora, pós-eleição, parece que estava no aeroporto indo para Miami, eu lá já estava em Miami, lá com a mulher dele, foi atacado por uma dessas loucas, uma bolsominion, ou seja, nem ficou sendo bem com um lado, né? De um lado nem para o outro, não ficou bem para o lado dos bolsominions, embora ele tenha ajudado o Cramunhão, nem ficou pelo lado da esquerda, ficou porcaria nenhuma, tá entendendo? Quer dizer, serviu para nada. Ô, campanha véia fuleiragem. Ciro vai dar aula, vai fazer palestra, vai fazer qualquer coisa, eu fiz candidato, mas não. E outra coisa, né, Inês? A gente vai falar depois, mas ainda atrapalhou o aliado no Ceará, ainda chafurdou a campanha no Ceará, ainda atrapalhou o outro. Chafurdou. Mas depois a gente fala do Ceará e tá com o pau de novo nisso. Só lembrando, o Orlando Calheiros botou no Twitter, ele recomendando aí que o Ciro deva ir pra Fazenda, né? Que o próximo passo do Ciro é ir pra Fazenda. A Fazenda, não é para uma Fazenda. É o reality. Agropecuarista, não. Aquele programa ridículo, A Fazenda. Isso seria maravilhoso, viu? Mas essa ideia é boa. Mulher, mas tu acha que durava menos uma semana aquela Fazenda com o Ciro Gomes? Nossa! Ia ser a semana mais animada e olha, Carol com Caia perder era feio. Oxi. Carol com aquele Big Brother ia ficar pro passado, porque o que Ciro ia arrumar de confusão, Jesus. Ia ser revolucionário demais, né? Agora, voltando ainda no Nacional, a gente falou aí do Ciro e falou da terceira via, que foi assim, durante o ano, sobretudo no primeiro semestre, foi a grande história que todo mundo da mídia, da imprensa livre, né, tava apostando, era na terceira via, né? E uma hora era o Luciano Huck, outra hora era o Sérgio Moro, né, que a gente não tem como deixar de falar. Aí, no fim, era o Eduardo Leite, né, toda aquela disputa interna do PSDB, Dória, Leite, eles fizeram aquelas prévias, deu Dória, e aí depois o PSDB foi tentar dar o golpe no Dória, e o Dória desistiu. Gente, foi uma novela essa parte, e aí acabou sendo a candidata a Simone Tebet, que teve um papel interessante, mas não foi terceira via. A eleição foi totalmente já polarizada no primeiro turno, né, assim, o resultado do segundo turno foi praticamente uma réplica aí, a soma dos demais votos, dos pouquinhos de votos para os dois primeiros colocados, que foi Lula e Bolsonaro, mas não tinha terceira via, não teve terceira via, né? Então, é muito interessante pensar nisso, né? Que às vezes a mídia insiste muito numa história, porque, sei lá, eles, por rejeitar o Lula e o Bolsonaro já não estava mais sendo aceito, eles queriam emplacar, de fato, essa tal terceira via, mas não foi, não era vontade da população. Não tinha como, não tinha espaço para isso, né? E o Moro, né? O Moro, eu acho que é aquilo, né? Como não falar do Moro, né, Inês Aparecida? Rapaz, é o jeito. Hoje tem uma foto dele com o Dallagnol e a Conja. Dá vontade de engoiar. Mas o Moro também é outro, que é tipo os planos do Cebolinha, né? Tudo para ele não deu muito, se bem que ele até que foi eleito, né? Mas já é o próprio PL aliado dele, que ele depois voltou a babar o Cramunhão, quer caçar o mandato dele.
As contas estão tudo erradas, né? Ele ensaiou ser candidato por São Paulo, não deu certo. Primeiro ensaiou ser candidato a presidente, não deu certo. Ave Maria, você lembra que eu fui ver ele aqui? Ele, o Girocuna, balançando o rabo para ele, mandou cercar de polícia e segurança ali a sede do prédio, parecia que ia chegando, era o Joe Biden. Aí, o tal de Moro, Dino Xoxo, além de tudo, a figura dele é triste, a figura física, xoxo velho, com aquela boca de passar cartão, aquela voz horrorosa, não diz uma frase com 10 frases, não diz uma frase com, assim, 3 linhas, 4 linhas, não, ele não diz um parágrafo bacana. Aí, ridículo, quer dizer, mas no fim foi eleito senador, né, pelo Grão-Paraná, como é aqui, que também que elege cada coisa, né? O Grão-Paraná, a Santa Catarina, aquele povo ali. Mas ele tá. Ave Maria, tá aí que eu vou comemorar se ele perdesse o mandato? Duvido, né? Mas era como. Ia ser engraçado. Mas só quem falou mesmo disso no Twitter lembrou do Moro, foi o Silvio Nascimento, né? Que ele comentou assim: não pode faltar um pequeno trecho sobre o pícaro geral da nação paranista, Sérgio Moro. Desde as astúcias no começo do ano visando a presidência, passando por suas desventuras paulistanas, retornando ao Paraná, sendo eleito e agora tendo a vaga ameaçada. Pois parabéns ao Sérgio Moro. Como diz a Inês, sempre o plano do Cebolinha. Muito bom. Aí também foi lembrado, né, Ebeli, no Instagram, sobretudo, a história lá do diretor-geral da Polícia Federal, que cometeu crime, realmente, durante a eleição, no dia da eleição, fazendo aquelas operações da Polícia Rodoviária Federal para impedir a circulação de eleitores, sobretudo no Nordeste, e depois, sem impedir os bloqueios das estradas que foram cometidos pelos bolsominions que querem o golpe, enfim, que começaram a parar tudo quanto é estrada, e o diretor da Polícia Rodoviária Federal não fez nada. Então, merece ser citado o tal do Silvinei Vasquez, né? Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez. Merece citação. Merece, porque foi assim, foi uma das coisas mais marcantes ali do segundo turno, né? Eu lembro da gente muito tensa, a gente até fez uma livezinha para falar a respeito disso no segundo turno. Era o absurdo. Eu tinha muito medo nessa eleição de a gente ver os absurdos acontecendo na nossa cara e eles ficarem impunes, né? A gente não ficar inerte, não conseguir agir contra o absurdo, contra o extremo uso da máquina. Eu tinha esse receio. E quando a gente viu aquilo ali acontecendo, né, por uma justificativa esdrúxula de operações normais da Polícia Federal, para ver se tinha pneu careca, não sei o que, nas estradas, aquilo ali deu um pânico. Eu só consegui relaxar um pouco, né, quando o Alexandre de Moraes deu uma coletiva dizendo que nenhum ônibus, nenhum veículo tinha retornado à sua origem, tinham conseguido avançar e as pessoas conseguiram votar. Saiu até depois uma cena, gente, que é de chorar, não sei se todo mundo viu, de uma galera que tinha sido barrada na estrada, chegando na Bahia, eu acho isso, chegando no local de votação e correndo, assim, para votar numa alegria. Então, realmente, merece destaque, mas, assim, merece a cobrança sobre o que vai acontecer com esse caboré aí, né? Falando em destaque, né, eu acho que no nacional o fator Xandão foi fundamental, né? O Xandão tem métodos que muita gente questiona, até porque tem aquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, que ele investiga a produção de fake news, né, ameaças ao Supremo, as ameaças à democracia, tudo num inquérito só, que ele preside o inquérito, e tem questionamentos em relação a isso, se isso é legítimo ou não, enfim, mas se não fosse o Xandão, o negócio tinha desandado, né? A gente teve momentos, assim, de ter medo, né, mas eu acho que se não fosse o Xandão, o negócio tinha ido pro brejo. O Xandão tem uma visão política, uma visão, assim, futura, ele é inteligentíssimo, e eu pensava que ele não era. Por quê? Porque preconceito da pessoa, que a pessoa realmente a gente é preconceituoso. Por que a gente tinha preconceito com ele? Porque foi indicado pelo cara de vampiro lá, pelo Temer. Tá entendendo? É por isso que a gente tinha raiva. Você lembra da história no começo? Botaram ele. Sim. Porque ele descobriu no instante quem hackeou as contas da bonitinha mulher do Temer. Mas tá aí, um homem inteligente, um homem estrategista. Aquela história dele não fazer nada, que a gente ficou tudo com dor de barriga,
no dia da eleição, do segundo turno, dele não fazer, digamos, nada. Querendo que ele adiasse, né? Ampliasse o tempo. Ele foi inteligente, cara. Se ele tivesse adiado meia hora a eleição, era só para os patriotas anular o segundo turno. Ele fez certíssimo. Depois é que a gente vê, porque na hora a gente fica sem inteligência emocional, aí se aperreia. Mas ele foi inteligente. Eu tiro o chapéu para aquele bicho aí, cara. Não, se a gente tivesse na mão de outros ministros, né, e defende nota de repúdio, que era só o que tinha antes, você tinha pouca ação, né, pouca ação enérgica contra crimes realmente cometidos, você tinha notinha de repúdio. Quem é que aguenta? Qual a democracia que aguenta só notinha de repúdio sem ação? Né? E aí eu concordo contigo, viu, Camila? Acho que tem métodos que podem ser questionados mesmo, acho que ele não está isento de crítica e questionamento, acho que tem um certo exagero na politização de alguns comportamentos dele. Xandão não é para estar indo em jantarzinho de seu Dória, não é para estar se reunindo em jantar com um político tal, não é. Eu acho que isso é realmente questionável, mas é um cara que age, é um cara que não tolera os absurdos que a gente passou 4 anos vivendo nesse governo, de ataque institucional, de ataque à democracia. Realmente, se a gente tivesse refém de outro ministro, tinha dado ruim esse negócio. É isso mesmo. Eu acho que é por isso que o Xandão é um personagem do ano também, um dos personagens aí importantes para que a gente chegue ao ponto que a gente chegou, né? E que deu tudo certo, que a democracia foi respeitada, ainda bem, menos mal. E eu só lembrando aqui, na posse dele, né, quando ele foi empossado lá no TSE, que foram os ex-presidentes, cara, e o Bolsonaro foi também, e o Bolsonaro ficou isolado, né, a Natuzanelli que conta, faz o relato dos bastidores, e todo mundo ali ao redor do Lula, né, e a Dilma também tava lá, mas uma galera querendo conversar com o Lula, e não sei o que, tarará, e o Bolsonaro isolado na sala, na antessala ali, na recepção, foi assim, mas é isso, pra ver que é um pária em todos os níveis. E aí, últimos fatos aqui nacionais, Minions em frente aos quartéis, adoradores de pneus, paquitas da ditadura, né, como diz a Inês Aparecida. Deu muito meme, né, mas eles ainda estão aí, vai acabar o ano e eles ainda estão aí. Ainda estão adorando, fazendo reza na parede. Tu viu, Camila? Ei, Evelyn, o nosso querido ouvinte, amado artista, Deidiane Piaf, o Denis Lacerda, ele encontrou com a gente, disse que uma vez, outro dia, agora semana passada, ia passando de madrugada ali onde os patriotas estão acampados, disse que eles tudo rezando, 2 horas da manhã, não era, Camila? Tudo com a cabeça e a testa e as mãos encostadas nas paredes. Mulher, que diabo de lombre é esse? Aí que eu queria cheirar um negócio desse para eu ficar assim doidão. Vocês viram que eles comemoraram a derrota do Brasil na Copa? Eles comemoraram, porque diziam que estava atrapalhando, né, o movimento deles, a Copa. Que daqui a 72 horas, e esse negócio de 72 horas, todo tempo 72 horas. Eu nunca vi umas 72 horas para demorar tanto. Daqui a 72 horas o exército vai, daqui a 72 horas vai acontecer isso. Daqui a 72 horas, ninguém, que diabo é isso? Pois achou pouco, pois tem uma noiva, o casal, né, o noivo e a noiva, eles casaram lá no Goiás, Mato Grosso, lá também onde tem essas marmotas. Casaram numa manifestação dessa de patriota. Eles casaram para não sair e só vão fazer a lua de mel depois. O noivo tem 40, ela tem 29, gente, mas estão casados. Se merece. Deixa quieto. Aí teve o meme do ano, né? Foi a Bíblia que botou o caminhoneiro patriota, né? Mulher. Isso aí tem que ser destaque 2022. Aquele meme ali é eterno. Caminhoneiro patriota. O Brasil não tem jeito, ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha, mas, tipo, fez aquilo. Fez, subiu na frente do caminhão e ficou lá preso. Só no Brasil, e o caminhoneiro descendo assim, velocidade, foda-se. Eu achei incrível aquele vídeo. Agora tu lembrou de outra coisa boa aí da campanha nacional, viu, Camilo? Gostei dessa lembrança. Diz aí. O padre que não é padre, mulher, né? O padre Kelmo, o padre Kelson, como é que era? O senhor candidato padre. Padre Kelson. E teve bem pouquinho voto. Mas ajudou demais. Não, teve pouquinho voto. Era laranja, menino, do Cramunhão. Era laranja do Cramunhão, Bolsonaro, oficialmente. E aqui acolá o Ciro era laranja dele extraoficialmente. Roberto Jefferson jogando granada na polícia, né?
federal. Foi um fato importante também, da eleição, né? Atrapalhou a eleição E a do Carla Bolsonaro Zambelli, também, com certeza. atirando no meio da rua, a louca. Eu juntei essas três coisas, o padre que não é padre, o Roberto Jefferson e a Zambelli, como os fatos, assim, mais grotescos, né? Desse final de campanha. Foram as coisas mais absurdas. É aquela coisa, você acha que já tá passando do ponto, assim, já tá acontecendo muita coisa absurda. Não, aí surge um padre que não é padre, que foi substituto, inclusive, do Roberto Jefferson, que era o candidato a presidente pelo PTB, mas que foi impedido pela justiça, porque tava preso. Inclusive, o cara tava cumprindo pena. Então tem uma coisa chamada lei da ficha limpa. O cara condenado não pode ser candidato, sabe? E aí o Roberto Jefferson preso numa casa cheia de arma, como é que pode? Foi receber a polícia, e fazendo vídeos ameaçadores, ameaçando matar gente e tudo. E aí foi ser preso e atira contra policiais, acerta policiais, inclusive. Gente, foi muito absurdo, muito absurdo. E a Carla Zambelli na véspera da eleição fazendo aquilo, perseguindo uma pessoa no meio da rua com arma em punho no meio da rua, sendo filmada. Solta, voltou para o Brasil. Recentemente, há uns 3, 4 dias, teve uma reunião, disse que uma dessas formaturas de milico, que o Bolsonaro estava indo, embora não falasse, né, não abrisse o bico, graças a Deus. Aí disse que encontrou com ela, disse que foi de cara feia, disse que cara de bicho para ela, porque atribui aquela atitude dela uma das causas da derrota dele. É uma coisa incoerente, né? Porque ele não admite a derrota, ao mesmo tempo admite, tal. Diz que a família bolsou coisa lá, os filhos dele também ficaram com horror a Zambelli. Aí teve um mal-estar e ficaram conversando, não sei se fizeram as pazes. Eles já não têm muito apreço por mulher. Aí uma mulher comete um ato desse, e aí eles querem jogar a culpa nos outros, lógico, né? Achavam que iam ganhar a eleição e jogaram a culpa nela. Então é meio assim, óbvio. Só que ela é tão assim, eu ia dizer burra, mas é uma palavra tão, né? Mas enfim, ela é meio burra mesmo. Ela não entende isso, ela não entende que os caras nunca vão valorizá-la, entendeu? E ela fica lá puxando o saco dessa galera. Enfim, é isso. Parabéns para a Zambelli. Vamos pro Ceará falar do que aconteceu aqui desse ano também. A retrospectiva política do Ceará foi boa também, né? Começar aí pelo Kevin Maciel, né, Ebeli, que destacou a novela do PDT, que começou o ano com aquela novelinha bem, né, chatinha da escolha dos 4 candidatos, né? Aquela coisa, aquela campanha fake que eles fazem, né, dos pré-candidatos e tudo. Definiram quem ia ser, passando por cima da governadora, que estava na função, né? Então eu vou ler aqui a fala do Kevin. Kevin Maciel, o nosso assinante que participa dos episódios extras. Tão animado. Beijo pra tu. Muito fofinho, muito lindo. Ele falou assim: a rasteira política do Ciro e do Roberto Cláudio na Isolda da Sela com certeza merece destaque na retrospectiva. Essa foi a virada-chave dos acontecimentos sucessórios que enfraqueceram o PDT local e ainda deixou o capital político dos Ferreira Gomes negativo depois da derrota no primeiro turno do Roberto Cláudio pro Eumano. Então, ele fez um resumo, né? Ele resumiu bem o que aconteceu. Muito bem resumido, gostei. Muito bem resumido. Aí, Ebeli, o que você comenta sobre isso, assim? Porque realmente foi definidor, né? Da campanha do ano político de 2022 aqui no Ceará é lembrar do que foi essa sucessão de erros, né? Foi um erro de cálculo, a gente até comentou em vários episódios. A aposta do grupo do Roberto Cláudio, do Ciro, foi muito alta. Eles apostaram tudo e perderam tudo. Né, podiam ter tentado segurar, negociado melhor essa aliança, né, pensando inclusive daqui a 4 anos, mas não, resolveram por uma questão de ego do Ciro Gomes, que temia que se Isolda fosse candidata, ela acabaria fazendo palanque para o Lula e não para ele, Ciro, né, que talvez o palanque dele aqui no Ceará ficasse prejudicado e ele precisava de um cara dele aqui para fazer palanque para ele exclusivo, por conta desse ego, desse orgulho, né? Apostou errado, e eu acho que o Kevin falou muito bem, resumiu tudo. A decisão, né, que foi tomada foi a virada, foi a chave dos acontecimentos sucessórios. A PDT está aí, precisando se redefinir, né, ver qual a identidade vai ter, enfim, você vê que há uma tentativa de diálogo, talvez eles voltem a compor agora no governo Eumano, mas está aí, Roberto Cláudio está enfraquecido, como a gente falou mais no início do episódio, Ciro
atrapalhou muito, inclusive a campanha do Roberto Cláudio, que mudou de perfil. A gente viu um Roberto Cláudio mais antipático, mais agressivo. O Roberto era simpatia pura, agregador. Então a gente viu esse chafurdo aí que o Ciro fez, eu boto na conta dele. Claro, Roberto Cláudio também tem sua parcela de culpa. Porque aceitou. Porque aceitou, mas Ciro já falou no começo, Braí, da tua fala, dizendo assim, apostaram alto. Eu acho que foi um grande erro de estratégia. A pessoa tem que apostar, rapaz, sabendo que vai ganhar, sabendo a possibilidade de ganhar. Eles chutaram o pinico e a tampa. Eles viram que não ia. Foi alto demais, tá entendendo? Eu acho que foi além do ego. Foi, assim, um momento de delírio. Eu acho que também protagonizado pelo Ciro Gomes. Foi um delírio. Ele viu, tu se lembra qual foi o gatilho, né? Aquela pesquisa que ele deu aqui em terceiro lugar. Primeiro era o Lula, segundo o Cramunhão, e ele lá embaixo. Ele pirou com aquilo ali. Foi sair, eles chutaram tudo. Boa lembrança, Inês. Não pensaram um momento, não pensaram, ora, como é que eu vou apostar um negócio? Menino, vou apostar hoje, vou apostar um jogo aí, quem é que vai ganhar na Copa, quem é que vai ser o campeão, aí sei lá, a Argentina ou a França, vai apostar 10 mil reais. Como é que eu vou apostar 10 mil reais se eu não tenho? Tu tá entendendo? Foi meio que eles apostaram um negócio que não tinha, ficaram loucos, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Eles não viam, não, criatura, como é que estava o interior do Estado. Eles não viam, não, a articulação que Camilo fez não foi na véspera de eleição, não. Foi durante todo o seu mandato, eles não viram isso, não. Estava confiado em quê? Nos 30 e pouco prefeitos do menino que foi Domingos Filho, estava apostado nisso, que nem na cidade da mulher do Domingos Filho, que é prefeita do Tauá, o Roberto Cláudio ganhou. Não, meu filho, foi erro demais. Foi loucura mesmo, grande. Eu acho que é por aí mesmo. E isso que a Inês falou, essa comparação, fazer essa metáfora aí do dinheiro, a gente pode pensar em termos de capital político, que o Ciro achou. Ele achava assim, que ele ainda tinha todo o capital político do Ceará, né? Ele achava que ele tinha essa preferência do cearense, e ele sempre foi muito bem votado realmente no Estado. Então ele partiu dessa premissa. E se assustou quando viu que o negócio não estava mais daquele jeito. E se assustou, com certeza, com o resultado eleitoral, porque quem está hoje, a gente já falava isso, mas quem hoje tem o poder do Estado do Ceará, quem é a figura mais importante, mais forte no Estado do Ceará, é uma pessoa chamada Camilo Santana, que se elegeu senador com os dois pezinhos nas costas sem fazer esforço. O esforço dele foi de articulação política. Foi esse esforço que ele fez. Foi esse. E aí muita gente realmente lembrou dessa trinca, né? Eu mando Camilo Lula, que foi a musiquinha, né? O pessoal brincando, não, tem que falar a musiquinha dos três, né? Ceará 3 vezes mais forte, como grande mote, né, da campanha, que foi realmente bem sucedida, foi vitoriosa, né? E que, de quebra, derrotou os Ferreira Gomes, e derrotou o candidato que era o líder das pesquisas, que vinha muito bem, que vinha fazendo campanha há 4 anos, que fez uma campanha para a prefeitura que foi bem sucedida em termos eleitorais. Não foi bem sucedida, ele não ganhou, mas ele foi muito bem votado, né, o capitão Wagner. E ele vinha muito forte, porque ele era o mais lembrado, mais conhecido. Então, o Camilo conseguiu tudo isso com essa estratégia política que foi muito bem pensada. Né? Então, somando aí o que fizeram com a Isolda Sela. Isolda, que era do PDT, foi rejeitada, né, como candidata. Ela queria ser candidata a governadora pelo PDT. Se isso acontecesse, ela manteria a aliança entre os dois, né, entre PDT e PT. Foi rejeitada pelo grupo do Ciro Gomes e o Roberto Cláudio. E saiu do PDT e, no primeiro momento, não declarou voto no Eumano, mas no segundo turno, sim, declarou. E ela foi usada o tempo todo também na campanha do Eumano. Sempre foi citada como a pessoa que foi injustiçada, que ela merecia todo o reconhecimento pelo trabalho dela na educação, como governadora e tal. Então, eu acho que são os elementos que marcaram muito essa campanha desse outro lado também. Então, porque se teve um erro dos Ferreira Gomes, e principalmente do Ciro, né, de um lado, do outro lado teve uma estrutura bem interessante, bem feita do Camilo Santana, que hoje é o dono do dinheiro, no sentido assim, do capital político do Estado, né? Só uma partezinha aí. Não é o erro dos Ferreira Gomes, não. É erro do Ciro, como você viu. Porque Ciro. Ivo e Cid não embarcaram nessa, não. Eles não queriam esse rompimento, não queria isso, não. Pronto, falei. Muito bem, muito bem. Aí vamos falar do Cid falando nisso, porque eu acho que é outro... O Cid foi do sumiço
há um aparecimento redentor, né, Evelyn? A Evelyn que gosta do Cid. Eu sou, né? Eu sou fã, por mais que eu tenha críticas, foi objeto de estudo do meu mestrado. Eu me diverti nós somos Cidetes. Eu sou meio Cidete. Né? E tô até meio Ivete também, porque eu passei a ficar meio fã do Ivo Gomes. Mas foi isso, né? Foi um ano do sumiço do Cid, né? Um cara que é muito articulador, a gente achava que ele ia vir à tona aí para tentar costurar essa aliança, a manutenção dessa aliança PT-PDT, ele ficou muito calado, viu que não podia ir para o enfrentamento com o Ciro e se guardou, né? Se fechou, foi lá para a Serra, ficou lá esse tempo todo bem caladinho. E, enfim, muitas especulações também sobre a saúde dele, né, as pessoas cogitando, tá com depressão, o que é que tá acontecendo, a gente falou disso em vários episódios, mas assim, a Alessandra Vital, nossa amiga, lembrou muito bem que ele não passou totalmente despercebido, não. A Lê fala, Cid Gomes, crítico de estética, analisando a harmonização de Capitão Wagner, aí bota entre parênteses, tudo é político. E aí, Camila, o que é que a gente pode resgatar dessa aparição? Não, pois é. É porque foi realmente uma entrevista que o Cid deu, justamente naquele momento que tava pegando fogo, briga, do lado o Roberto Cláudio detonando muito a Isolda, né, pra detonar a campanha do Elmano, e do outro, o Capitão Wagner, enfim. E aí ele soltou um comentário maravilhoso, vamos ouvir aqui, vamos resgatar esse momento, Cid Gomes, que foi maravilhoso. Às vezes a campanha, e aí estrategistas e marqueteiros e uma influência daqui, outra dali, diz, você tem que fazer isso porque assim não sei o que e tal. Então, eu acho que, sinceramente, não deve ser favorável a nenhuma campanha falar mal da Isolda. A Isolda é uma pessoa séria, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa discreta, né? É uma pessoa que tem assumido aí uma condição de magistrado. Ela era pré-candidata, o partido escolheu outro, ela teve uma postura serena de aceitar, e eu acho que deve ser respeitado. Vamos concentrar, mas tanto Elmano como o Roberto Cláudio devem concentrar as suas propostas, quer dizer, as suas campanhas em propostas, né? E se está ali o fígado arranhando alguma coisa, ataca este outro aí. Eu um dia desse estava vendo os programas, eu tenho assistido até pouco, eu tenho visto televisão lá de Brasília, e até para não me envolver emocionalmente, né? Para não ficar com o coração apertado mais do que está. Mas um dia desse, assim, eu vendo o programa do Wagner, eu achei ali uma coisa estranha, que é um negócio estranho nesse programa, uma coisa estranha, e aí olhei. Nessas horas, mulher acaba tendo mais sensibilidade pra gente. Não, o homem fez uma como é que chama agora o nome que dá? Não sei o que, facial? Harmonização facial. Ora, harmonização. O homem botou uma bochecha, tá parecendo topo giz, botox, botou um mentex nos dentes, mentex, aquela bichona grandona, mal fecha a boca, botou um negócio, uma peruca no cabelo. Então, eu tô vendo ali, aí finalmente eu descobri, aquilo ali é que é a verdadeira mudança. Gente, é assim, não tinha como deixar de estar presente nessa retrospectiva. Na falta de uma retroescavadeira, vai um Mentec. Campanha sem meme do Cid não é campanha. Exatamente. Tem que aparecer para fazer um meme e dar uma comicidade à campanha. Muita gente criticou, dizendo que não é para estar falando da aparência de ninguém, mas, por favor, né, gente? Que foi muito engraçado. E, assim, o capitão já é bonito, como a gente já falou, né? Ele é bonito e tal. Assim, pescar com o Mentec, aquela bichona grande, mulher. Eu ri demais. Ele ia dizer aquela pastilha grande. Não. A gente, tudo bem, pode estar politicamente errado, ficar rindo dessas coisas, mas é como diz tu, Evelyn, uma campanha sem Cid Gomes não é campanha. Pelo amor de Deus. E aí, só lembrando também o Capitão Wagner, gente, a campanha dele foi interessante, enfim, ele tentou se manter neutro, né? Ele tentou não se associar ao Bolsonaro o tempo todo, né? Ele tentou escapar, tanto que ele não falava o voto, não falava em quem ele ia votar para presidente. E ele é do União Brasil. O União Brasil tinha candidatura própria, né, da Soraya Tronic. Inclusive foi aquela candidata que no debate falou do padre Kelson lá, errou o nome dele, Kelson. Foi muito engraçado, era a onça, né? Enfim,
Ele tinha uma candidata, mas não queria declarar nem a ela o voto, né? Nem a ela e nem ao Bolsonaro. Depois, passada a eleição, ele virou bolsonarista oficialmente, né? Passou a apoiar, inclusive, atos golpistas. Mas, mesmo assim, ele disse que deu uma entrevista dizendo que tinha votado na Soraya no primeiro turno. Em respeito ao partido. Olha como ele é um soldado do partido. Aí foi o Carlos Maza que foi verificar isso, né? Ele foi checar as urnas, né? A sessão eleitoral, o resultado da sessão eleitoral do Wagner. E nessa sessão não teve nenhum votinho pra Soraya. Que estranho, né? É mentiroso. Além de tudo, mentiroso. Oh, meu Deus. Pra que tu mentiu, capitão? Vai sabendo que a pessoa pode desmentir daqui pra ali, porque todo mundo pode ter acesso à lista de votantes de cada sessão. Aí o Carlos Maza, nosso coleguinha do Jornal Povo, beijo pra tu, Carlos Maza. Aí foi lá e bufo, não tinha voto pra Soraya Tronic. Muito feio, né? Muito feio ser pego na mentira. Eu acho feio, eu acho. Aí, deixa eu só citar aqui todo mundo que comentou aqui sobre a eleição no Ceará, que foi muito legal, gente. Aqui foi, além do Kevin que falou, a gente já comentou, deixa eu citar aqui o Lucas Anastácio, Alex Melo, a Levital que também falou, Davi Castro também falou, lembrou aqui, né, da rasteira do Ciro e Roberto Pescocinho de Cará na Isolda. Eu não sabia desse apelido, fui saber há pouco tempo, mas não é engraçado, pescocinho de cará, boca de sopracaldo, é muito boca de sopracaldo também é meio bonitinho. Outra bom, mulher, tu sabe que isso é bullying? Tu sabe que isso merece até processo, você ficar botando apelido dos outros, que coisa mais feia, Maria. Aí o Davi Castro também pediu pra gente lembrar das presepadas e imundícies do senador Giroquina. Eu não sei se tem muita coisa a lembrar, né, porque assim, basicamente o Giroquina continuou na mesma toada do ano passado, né, de 2021, quando teve a CPI da Covid, ele fica na mesma toada. A participação dele na eleição foi muito pra pedir votos pra Camila com a candidata a senadora na chapa do capitão Wagner, tava lá o Giroquina, e eu acho que se consolidou o apelido Giroquina, né, Inês? Eu acho que é tanta gente que chama o Giroquina de Giroquina, eu fico tão feliz com isso. Eu achei legal, porque a gente arranja uns apelidos até legal, né? Cramunhão, o povo chama muito o coisa ruim de cramunhão. Pois é, Giroquina, mulher, mas é perfeito, o girão com cloroquina. O girão com cloroquina, o Giroquina, ele realmente, ele foi assim, o astro, ele foi o popstar na CPI da Covid, né? Já foi em 2021. Foi. Tanto que ele, da retrospectiva, ele bombou lá do ano passado. Mas ele continuou com aqueles seus comportamentos golpistas, reacionários, nojentos. Ele, inclusive, disse que é um grande frequentador onde era o comitê do Cramunhão, lá em Brasília, alimentando, fomentando, talvez com toda certeza, pagando, financiando esses atos golpistas. Quer dizer, é um nojo, né? Mas a gente ainda tem 4 anos de Giroquina aí pela frente. Infelizmente. Mas não sei se ela elege mais, não. Acho que na próxima eleição o negócio para ele não vai estar muito fácil. Ele foi eleito para 8 anos de mandato, aquele senador que por céu sem morrer, passou 8 anos lá. Uma campanha só ganha 8 anos, né, de presente. Dose. É isso, eu acho que demos conta. Teve também a Carluce Farias, que disse que o principal fato político do ano foi o podcast As Cunhãs. Para ela. Para ela conhecer o podcast As Cunhãs. E tem uma nossa ouvinte também, que a Calixto, que ela disse que ela condena mais uma termoelétrica para o Ceará, que ela disse que é prejudicial ao meio ambiente, papapá. Pois pronto, eu acho que a gente deu conta, desse ano. Eu acho que foi, assim, os principais fatos, os fatos mais grotescos, né, as coisas mais absurdas. Lógico que o ano não acabou ainda, a gente ainda vai acompanhar aí a posse do Lula, e vai dar tudo certo, tem que ser Ave Maria. Começaram a ser anunciados os ministros. Já é 23. Mas se tiver alguma coisa que mereça comentário, a gente vai lá pro nosso Instagram, tá? Da nosso pitaco. Com certeza. Né? Com certeza. Teremos uma correspondente em Brasília, né, Evelyn Rebouças? Pois é, estarei por lá e qualquer fato assim que mereça, eu faço um ao vivo no Instagram para vocês verem, tudinho. Agora sim, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Descunhã! É um momento de desabafo pesado. Vamos começar com quem? Quer começar, Evelyn Rebouças? Posso começar. São 2 coisas, tá? Uma é agora hoje é terça-feira, né? Vocês estão ouvindo na terça, e essa semana a gente vai ter a votação lá na Câmara da taxa do lixo,
né, que é um projeto do Sarto, prefeito Sarto, mandou para a Câmara Municipal, até comentei sobre isso lá no Instagram. E assim, gente, está todo mundo falando que o Sarto não quer se reeleger, porque você entrar com uma taxa nova, né, todo mundo vai lembrar do Sarto em 2024, caso ele seja candidato, como o prefeito da taxa do lixo. Né, mais um imposto. Os próprios aliados dele, tem gente do PDT se revoltando contra essa medida lá no partido dele, né, na Câmara, dizendo que não cabe tudo. Aí, o principal argumento da prefeitura é que o marco legal do saneamento, que foi aprovado em 2020, e sancionado pelo presidente Bolsonaro, torna obrigatório que os municípios gerem receita para bancar esse tipo de custo, certo? A prefeitura tem que cobrar, segundo a lei, algum tipo de taxa, tarifa, para poder bancar esses gastos. Isso é verdade, está na lei, mas, ao mesmo tempo, tem uma brecha, uma alternativa, que permite os municípios a abrirem mão dessa tarifa. Eles podem dizer, como qualquer tipo de isenção, se eu isentar a população de pagar, eu digo e tenho que formalizar dizendo, eu estou isentando porque eu tenho como pagar, eu vou tirar recurso disso aqui para poder deixar a população livre desse tributo. Eles podem fazer isso. E o que a oposição está dizendo é que, olha, a prefeitura já tem recurso do Tesouro bancando esse tipo de serviço, né? O contrato com a Ecofor é justamente para isso. Então, se o Sarto quisesse, ele poderia abrir mão desse tributo. E a discussão está muito nisso aí, no momento econômico em que essa taxa está sendo proposta, né? Uma taxa anual entre R$ 258 e R$ 1.600, vai poder dividir. Cara. Esse 1.600 aí por 12 é para grandes áreas e tal. 30% não, sim, mas mesmo assim, e tal, tem as coisas. Mas ninguém gosta de taxa, não, mulher. Ninguém gosta. Pois é. E assim, a questão é o risco político, né? Porque a prefeitura diz que esse dinheiro vai vir a calhar, porque eles vão conseguir implementar outras medidas sustentáveis de coleta, de reciclagem e tal, que a oposição coloca como sendo perfumaria. Isso aí a gente não tem como, enfim, dá para dizer, mas é o que a prefeitura alega. Mas é isso, é para a gente ficar atento, né, porque pode ser que venha aí mais uma taxa. Agora, tem outra coisa que eu queria falar, Camila Fernandes, que tem a ver com você, certo? Um ouvinte, né, uma pessoa, um amigo em comum, me mandou um WhatsApp pedindo para a gente relembrar um fato, né, da sua vida pregressa. Tivemos aí nos últimos dias a indicação de José Múcio como ministro de Lula. E alguém lembrou que lá em 2009, 2010, você teve a oportunidade de cantar para Múcio. Você poderia relatar como foi esse episódio? Você pegou o microfone e cantou, tendo como plateia o novo ministro da Defesa. Diga aí como é que coisa foi. Que as pessoas que depois de umas tacinhas de vinho fazem, né? Oh, meu Deus. Mas foi isso mesmo, tive essa oportunidade, olha aí. Eu tinha esquecido já desse fato, aí quando começou a circular esse nome do Múcio, eu falei, eita, eu conheço esse homem, eu cantei pra ele. Conte isso, não enrole não, Camila. Quando foi, onde foi, onde é que ele estava, quando, onde, porque, foi diga assim. logo. Tá, pronto, o lead todo, tá bom. Foi a presidente do Grupo Povo, Luciana Duma, costuma fazer algumas reuniõezinhas na casa dela, para receber figuras, por exemplo, políticas, como era o caso do Múcio, na época ele era ministro do Lula. Ele era ministro do Lula. Mesmo. Exatamente, antes de ir para o TCU, exatamente. Aí ela chamou alguns editores do jornal e algumas figuras, outros políticos também, gente pra ir lá, né? Na casa dela, na beira da Lagoa da Messejana, lindíssimo lugar, parecia casa de novela, sabe? Parece, assim, negócio, aquelas casas da Globo, casa de novela da Globo, de rico, daquele jeito. E só rolando vinhozinho, só enchendo as tacinhas, né? Garçom tacando... eu era subeditora de política, me chamaram, eu fui. Beleza, aí chegando lá, tava o Davi Duarte cantando, maravilhoso, adoro, sou fã. E do nada, de repente, vai lá o Múcio cantar. O Múcio pediu o violão e foi cantar. Virou karaokê, exatamente. Aí começou o povo ali do jornal, Camila, você sabe cantar, vai cantar. Porque eu já tinha ensaido assim, cantado, ali no Caribe, por exemplo, já tinha rolado uma... Só pior. Que a cachaça não vai na pessoa.
Mas isso já faz muito tempo, gente. Olha, são outros tempos, né? Aí, beleza. Fui lá e peguei. Microfone. Tô tentando lembrar que música eu cantei, mas se eu não me engano, eu cantei uma música do Flávio Venturini, que eu sempre canto nesses cantos, né? Eu sempre canto. Te amo, espanhola. Não, é outra. Não, é outra. A orquestra já nos chamou, abre meu coração, tremeu o chão. Enfim. Eu sei que eu cantei. Eu acho que foi essa. Eu acho. E alguém filmou. Não sei se foi seu José Leal que filmou. Acho que foi. Certo? Mas enfim, aí foi você isso. Foi lá só isso. Foi só uma música. por Múcio. Não, e aí a galera falou, muito melhor que o Múcio, olha só. Ainda ficaram falando muito isso. Bom demais. Pronto, meu disco Nhan foi essa retrospectiva 2009. Quer dizer que agora, quando a gente quiser, né? Um show, a gente faz a reunião das cunhãs com um show. Show de Camila Fernandes. Não, gente, a Maria. Agora, se vocês quiserem, eu pego o violão e canto a sertanejo. Mas não é a música estilo sertanejo, não. É uma música chamada A Sertaneja, viu? Mas vamos embora agora de acabar de gaiatice e vamos para o negócio do Discunhã. Vai, Discunhã sério, Inês. Bora, vai, diz aí. Discunhã, eu sei que tu tem um desabafo bom. Não, falando sério, eu fiquei muito chateada, eu fiquei indignada, chateada não, fiquei muito indignada ao saber, semana que passou, que um professor que foi condenado à prisão por estupro voltou a ser integrado aos quadros da Universidade Federal do Ceará. Voltou a ser integrado por força de mandato de segurança. Fazendo uma rápida retrospectiva, esse professor de piano, ele é do curso de música do ICA, ele em 2006, sei lá, um bocado aí, ele cometeu esse crime contra uma criança de 6 anos, que era filha de um casal muito amigo dele em Brasília. Ele morava em Brasília. E isso, a criança tinha 6 anos. Depois de 6 anos, quando ela já tinha 12, a mãe descobriu um diário, ela contando já depois que aprendeu a ler, né, 2 anos, o que sofreu por parte desse fulano. Os pais ficaram revoltados e levaram para a justiça e ele foi condenado. Inclusive, ele desapareceu de Brasília, passou muitos anos desaparecido e foi preso aqui em Fortaleza ano passado. Ora, se a menina já tinha 12 anos quando escreveu o diário, a mãe pegou, que a mãe notava que a menina tinha um comportamento assim, inclusive com tendência suicida. Comportamento muito diferente, tudo por causa de quê? Do trauma por causa desse fulano. E esse fulano entrou na justiça, foi solto, e o mandato de segurança foi reintegrado à Universidade Federal do Ceará. Só que tão por debaixo dos panos que ninguém sabia. Aí uma pessoa de lá de dentro mandou me dizer que essa pessoa estava lá, e não estava passando estava passando por maus bocados, porque alunos, servidores e outros professores estavam rejeitando a presença dele, embora tenha também quem passe pano. E o que eu achei mais grave foi ele ter conseguido um projeto de extensão, através existe os projetos de extensão na universidade, por meio da Pró-Reitoria de Extensão. E ele conseguiu dar aulas de piano na Casa Vovó Dedé. É uma instituição filantrópica muito conhecida aqui, muito boa, e que reúne crianças e adolescentes carentes da periferia e tal. Ou seja, eu achei ainda mais absurdo uma pessoa que é condenada por estupro, ou como justifica um colega dele. Não foi estupro, foi atentado ao pudor, como se isso fosse uma grande diferença com uma criança de 6 anos, né? Aí ele ir para essa Casa Vovó Dedé, fazer um curso de extensão no local de crianças e adolescentes vulneráveis, né? E tá aí meu descunhão, eu achei isso um absurdo, a justiça fazer, e ele é acompanhado de quê? De uma advogada mulher, ou seja, uma advogada mulher, que se eu fosse advogada, eu sendo mulher, eu jamais teria um cliente desse. Mas, né? E ela defende que não foi estupro, e ele está lá na Universidade Federal do Ceará. Eu me somo ao seu Discunhã, viu, Inês? Eu estou muito abalada com essa história, fiquei sabendo há poucos dias também, e por ti, porque de fato não veio da Universidade a informação, a gente ficou sabendo por ti, pela tua apuração, e que publicou no Twitter. E, enfim, eu acho que a comunidade acadêmica de algum modo vai reagir lá, os estudantes, ele já tentou criar umas disciplinas, ninguém se matriculou, enfim, os estudantes estão alertas e vai ser isso, né? Eu acho que não é querer
não é querer fazer justiça com as próprias mãos, não é nada disso, se ele tem um direito que conseguiu na justiça, enfim, mas as pessoas têm também o direito de demonstrar o horror, né, com relação a essa história, e tem gente que sofre com isso, que vira gatilho mesmo, a gente sabe o quanto mulher, assim, pena, e com situações de violência sexual, principalmente, é uma situação muito absurda, ainda mais sendo criança, Ave Maria. E essa história do projeto de extensão, eu acho que tem que agir para evitar que ele consiga realmente executar esse projeto de extensão com um nome, com um carimbo da UFC lá, porque a UFC não pode dar não pode dar aval para que ele faça isso usando o nome da UFC. Eu acho que isso é o mínimo possível, é o mínimo. Aí, eu tenho um discunha que foi pedido por ouvinte, então eu também vou trazer, que é uma reclamação sobre a Regional 4. Regional 4, ali na Silas Munguba. Diz que a casa onde funciona a Regional parece um prédio abandonado. Assim, a entrada, tudo, não tem nada caracterizado direito, tá tudo parece assim, largado, abandonado. As pessoas chegam lá e ficam pensando que não tá funcionando. E aí deixam de pedir os serviços que são ofertados lá, de ter acesso aos serviços por causa disso, por causa das condições péssimas do prédio. Então, acho que, enfim, chamando aqui a atenção também do prefeito Sarto, da gestão aí, da administração para isso, tá bom? Então, está aqui dado o discunhã sobre a Regional 4. Vamos aos cheiros! Temos cheiros, né, Inês Aparecida, Evelyn Rebouças, temos cheiros. Cadê teu cheiro, Evelyn Rebouças? Fala aí. Não, meu cheiro, na verdade, é um cheiro e um agradecimento, já que a gente está se despedindo, né? É mais um cheiro, despedindo por esse ano, é mais um cheiro mesmo para agradecer todo mundo que esteve com a gente. A gente cresceu muito no Instagram também, né? Eu lembro que acho que em março ou foi maio, a gente tinha 4.000 seguidores. Estamos terminando o ano com quase 7.000, né? Os ouvintes também cresceram demais. É o nosso terceiro ano, né, gente? Não, vai fazer 2 anos terceiro em maio. ano. Estamos dentro, como diz o Mato, estamos dentro dos 2 anos. Então, dar um tchau mesmo, um tchauzinho, porque nós vamos tirar umas férias e mandar um beijo para todo mundo, inclusive os que nos criticam. Mas não estão ouvindo? Tem que criticar mesmo também. Não estão ouvindo? Tem direito de criticar. Então, um beijo para todo mundo. E a gente se vê nas redes sociais, né? Porque a gente também não vai deixar de aparecer ali. E se vê em janeiro. Um cheiro, gente. Isso mesmo. E tu, Inês? Cadê seu cheirinho? Para José. E aí o pessoal tá pedindo que não seja só cerveja, que seja cachaça também, que você mande, né? Mulher, tô dizendo, eu já ia falar isso. A Gil Santos disse que não sei para que eu fico mandando cerveja de grife. Oxe, mas eu não mando cachaça, porque pode ser que o povo não goste. Eu gosto, né? Vocês sabem que eu sou a rainha da cana, né? Cachaça boa, adoro cachaça. Mas e tomo cerveja que é lá, tomo vinho. Mas eu mando cerveja, que é assim uma coisa mais geral. Acho que todo mundo põe a cara dela é cerveja. Aí eu mando cerveja boa, cerveja grife, aquelas bem caras, bem gelada, bem bacana. Aí eu mando abraço, beijo, cheiro de cerveja. Mas agora já que estão reclamando, meu filho, cachaça também para vocês. E um beijão para José Ronaldo Júnior, que disse que passou 1.520 horas com a gente. Vai ver que passou mais que os cônjuges da gente. José Ronaldo, beijão pra ti. Não sei, você escolhe se você quer cerveja ou se você quer cachaça. E para todo mundo, beijão. Adorei conhecer a Fabiana Moraes, o marido dela, o Moacir dos Anjos. Menino, o homem faz tudo. Ele é artista plástico, ele é curador, ele é um amor de pessoa e ainda mata barata. Achei um espetáculo ele matando aquela barata naquele dia ali. Foi mesmo. Como diz a Evelyn, beijo para todos os nossos ouvintes, Pinhazetes, Curumim, porque o povo carinhoso, não é generoso, Ave Maria, acolhedor, eu amo, tudinho. Eu quero deixar cheiros, começar também reforçando os cheiros da Fabiana Moraes, que é jornalista lá de Pernambuco, maravilhosa, professora da UFPE, lançou um livro incrível na Livraria La Marca nessa semana passada, e fora isso, participou também da curadoria lá da Pinacoteca. Então, gente, que tá linda a Pinacoteca, a gente tem que ir lá na Pinacoteca do Estado, bem ali na área da Estação das Artes, né? Aquela área que estava super abandonada há anos e agora tá espetacular, tá um espaço cultural incrível. Vocês têm que ir lá, gente, tem que ir lá, vamos lá visitar as exposições, são várias exposições, dá para passar uma tarde incrível lá, e ainda comer uns quitutes ali no mercado que tá criado ali na Estação das Artes, tem comidinhas gostosíssimas, cervejinha, você senta lá,
delícia, delícia. Tem que ir, você tem que ir. Então, quero mandar esse beijo, cheiro enorme pra Fabiana. E aí, vou falar algumas pessoas que estiveram no lançamento do livro dela, que eu não encontrava fazia tempo. O Melquíades, gente, Melquíades, que é um jornalista fantástico, fabuloso, apareceu lá, depois que tu saiu, Inês. Ai, o Melquíades, que foi do Diário, ai, adoro ele. Exatamente, ele é fantástico, maravilhoso. Aí tava lá a Thaís Lavor, tava lá a Nayana Rodrigues, tava lá o Bruno de Castro, maravilhoso. Tava lá Magela Lima, tava a Dediane Souza, que é nossa ouvinte também, maravilhosa, passou no doutorado, mulher, pelo amor de Deus. Maria, mulher, pra se garantir, viu? Eu acho que, assim, é isso, os encontros, né, são sempre muito, muito, muito bacanas e eu quero mandar um cheiro pra todo mundo que a gente encontra por aí. E para os meus alunos que estão defendendo agora o TCC, vou deixar o cheiro especial para Gabriela Viana, para o Ricardo, para Ellen, para Rejane e para a Arícia, que estão aí defendendo, vão se formar. Formar, isso mesmo. Coisa boa demais. É muito bom os encontros. Mulher, eu já perdi a vergonha de tirar foto. E eu estava morta. Caramba, me detesto foto. Menina, gostei de fazer até pose. Dobra a perna, eu imito minha neta. Aí eu boto assim a perna, faço aquele riso. Menina, tu é o cão. Mandar um cheiro pra Mirtz também, sua cunhada, viu? Que a gente encontrou lá, lá na Estação das Artes, viu, Evelyn? Ali é Cunhanzete, viu? Mirtz, a filha dela, a Isadora, dão maior valor. Minhas cunhadas são tudo Cunhanzete. Os cunhadas, gente fina, viu? Muito legal, muito legal. Pois é isso, meu povo. Estamos chegando ao final de mais uma edição, a última do ano, a última dessa temporada. Então, retornaremos em 2023 com muitas novidades. Já estamos cheios de pauta, gente. A gente está com tanta pauta. É assim, pensando em listas de pautas para o ano, vai ser muito bom, tá? Não é ano de eleição, mas é ano de pensar em política. Pensar em política de uma forma mais profunda, Primeiro ano às de vezes. governo Lula e de ano, né? Vai ter muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Então é isso, aí a gente agradece demais a companhia de vocês. Lembrando que se quiser se tornar assinante é super facinho, a gente fica muito feliz com o apoio de todo mundo, é incrível, vocês são maravilhosos. Então, para se tornar assinante, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou então pro Pix, ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do programa estiveram Inês Aparecida, Ebele Rebouças e eu, Camila Fernandes. No apoio nas redes sociais temos a empresa Ponto Indie. A trilha sonora, como sempre, é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Tchau, meu povo! Tchau, até para o ano! Boas férias, Feliz Natal, Feliz Ano Novo!